Então, pessoa, acho que não é novidade alguma que trabalho esteja no centro de quase todos os problemas que chegam até aqui para se tornarem aulas e temas de redação. Já comentamos a respeito de precarização do trabalho em temas envolvendo burnout, cansaço, acesso ao ensino superior, já trabalhamos as relações de trabalho no que diz respeito ao ecossistema urbano, a gestão do espaço urbano e da vida moderna, do acesso à moradia ou à mobilidade, a forma como nós escolhemos carreiras, administramos a própria saúde física ou mental, ou até mesmo a maneira como nós entendemos o que é vida, o que é identidade e as coisas com as quais nós conectamos, né? Trabalho, de fato, ocupa um protagonismo gigantesco em tudo que diga respeito à nossa existência contemporânea. Se você hoje estuda para ter acesso a uma universidade, é porque provavelmente você considera isso como ingresso ou uma passagem para o mercado de trabalho daqui a alguns anos. No entanto, se você estuda por um concurso, por exemplo, você também quer um degrau mais alto nesse espaço de mercado cada vez mais selvagem e insano. Então, todas as nossas escolhas hoje estão de alguma maneira filtradas pela dimensão do trabalho, né? Qual é o problema então? O excesso? Talvez. A forma como o Estado nos desprotege nessas relações? Idem. Né? Não é à toa que algumas pautas crescem no governo federal em relação, por exemplo, à escala de trabalho e à forma como ela é determinada. As polêmicas em torno das últimas reformas trabalhistas ainda são quentes, embora já tenham acontecido há alguns anos, e é inevitável que a gente precise em algum momento discutir o que está acontecendo com a nossa qualidade de vida diante da necessidade de trabalhar cada vez mais para ganhar cada vez menos num cenário cada vez mais instável e menos grato, se é que eu posso usar essa palavra no que diz respeito a trabalho, porque nós somos cada vez mais desumanizados, considerados peças de uma grande máquina que podem ser substituídas a qualquer momento, quando elas começam a apresentar algum tipo de defeito. Então nós precisamos demonstrar hipereficiência, alto desempenho, como diz o Han Byung-chul, o tempo todo, caso nós não queiramos ser substituídos, né? Não é uma questão só de autocobrança, é uma questão de uma cobrança de um sistema que nos coloca nesse ritmo mesmo de produção extrema. Porque a qualquer momento em que a nossa produção não alcançar o que essa demanda de mercado envolve ou exige, nós somos sim descartados sem remorso, né? Então, há uma série de questões por aí a serem repensadas, discutidas ou avaliadas quando o assunto é trabalho. O projeto do governo federal mais recente, que tange essa pauta, é sobre a redução da escala de trabalho, da famosa escala 6x1, o que, na minha opinião, não resolve o problema. Numa estrutura de sociedade impelida a trabalhar cada vez mais e ganhando cada vez menos, reduzir jornada de trabalho em um emprego significa só a abertura de possibilidade de mais contratos de trabalho a serem executados em outros momentos. Já com a escala 6x1, boa parte das pessoas tem um trabalho auxiliar, complementar, para conseguir ganhar o suficiente para cobrir as despesas. Pensa então se essa escala é diminuída. Então, é um campo bastante complexo, não é? Vamos tentar organizar uma pauta forte aqui, principalmente que consiga envolver o atual cenário de precarização do trabalho na sociedade contemporânea. Você vai precisar discutir sobre isso, né? Eu creio que para nossa contextualização, para abrir uma redação sobre precarização do trabalho, fica um pouco impreciso ou limitado demais pegar um evento só para designar essas mudanças. Eu poderia talvez mencionar sobre o avanço do espaço urbano ali por volta da terceira revolução industrial, né? Segunda, terceira, por volta da primeira metade do século XX, que nos impele a essa dimensão do trabalho, é um bom contexto, e a forma como isso foi intensificado nos últimos tempos pela tecnologia.
Eu poderia recorrer também à forma como nós fomos, de alguma forma, alterados, a nossa percepção foi alterada ao longo dos últimos anos para entender o trabalho como protagonista, acima da família, acima dos nossos desejos ou das nossas aptidões pessoais. Ou talvez eu pudesse colocar tudo isso para a introdução, o que você acha? Vamos tentar organizar isso? Eu acho que eu posso dizer para você que esse protagonismo do trabalho e dos consequentes efeitos colaterais que tudo isso envolve nasce com a ética do trabalho, que na verdade é a ética protestante da qual Max Weber tanto fala. Nessa ética protestante houve uma inversão de valores em relação ao que nós entendíamos como vida em sociedade. Antes da visão dessa ética protestante, por volta do século XVI, XVII, a visão da sociedade era de que nós precisávamos trabalhar, mas só para manter a família funcionando, só para manter a barriga cheia e a estrutura da vida mais ou menos equilibrada. O trabalho não era um protagonista, ele era um auxiliar, um coadjuvante. No entanto, a ascensão da ética protestante cria uma nova percepção de vida em que o trabalho é colocado no centro de tudo. E aí todos os outros elementos só vão existir depois do trabalho. Família existe depois que o trabalho foi realizado. Relacionamentos existem se o tempo do trabalho permite que eles aconteçam. Sonhos são realizados se couberem na dinâmica do mercado e do trabalho. A nossa saúde é preservada se o tempo do trabalho permitir que isso ocorra, ou se o trabalho for de alguma forma saudável, porque se ele não for, nós não vamos nem pensar nisso, não é? O equilíbrio das relações culturais só vai acontecer depois do trabalho, e se nós não estivermos cansados o bastante para só dormir sem que a cultura seja pensada. Os vínculos sociais só vão acontecer se o tempo do trabalho também permitir. Então o trabalho se torna a nova régua do mundo, e nós nos organizamos a partir disso. E é inevitável que desse excesso de protagonismo que o trabalho adquiriu, inevitavelmente as nossas outras relações vão se desequilibrando. E nós colocamos no trabalho a maior importância da vida contemporânea. Cada vez mais exaustivo, cada vez mais exigente e, claro, cada vez mais precarizado. Essa é uma forma fabulosa de você abrir essa redação para mencionar que o movimento protestante, mesmo não fazendo parte desse país que nasceu católico, influenciou bastante a nossa percepção de mundo, porque trouxe uma nova ética, um novo código de comportamento. Acho muito difícil explicar a ética protestante, professor. Então você pode mencionar que a evolução das revoluções industriais foi pouco a pouco trazendo o trabalho de eixo complementar para eixo principal da organização desta sociedade. As mesmas revoluções industriais ocorridas na mesma época, do século XVI em diante, até hoje, e no Brasil do século XX em diante, reverberando até os dias atuais. A diferença essencial na escala da visão sobre o trabalho é que esse processo seguia mais lento, mais compassado, de modo que nós conseguíamos ver essas transformações pouco a pouco, gradativas, se transformando e se equilibrando nas nossas relações urbanas, e hoje isso alcançou a velocidade da luz, de modo que boa parte dessas transformações acontecem sem que nós consigamos assimilá-las e nos adaptar para que funcione direito, para que a gente sobreviva bem, para que a cabeça não saia do lugar e as ansiedades tomem conta, o esgotamento exploda e nós percamos completamente o fluxo da vida, Então, dá para sustentar tanto com esse novo valor nascido com a ética protestante e estudado por Max Weber a partir do século XVIII, do século XVI, XVII, que revolucionou brutalmente a nossa relação com o trabalho e com o capital, porque a ética protestante trouxe pela primeira vez a possibilidade de dizer que guardar dinheiro não é pecado, como a Igreja Católica dizia, e sustenta a visão até hoje de o lucro como fator primordial, ou dá para você falar simplesmente que a vazão
dessas revoluções industriais foram dando cada vez mais espaço para que o valor do trabalho crescesse e tomasse todo o espaço da vida contemporânea, trazendo alguns efeitos colaterais deletérios, preocupantes, cada vez mais assustadores, tanto em relação à nossa exclusão do mercado de trabalho, porque muita gente nem consegue pisar lá dentro, que dirá sofrer os impactos, quanto os processos cada vez mais tóxicos de quem participa, né? Então, os efeitos colaterais dessas revoluções industriais são preocupantes. É uma matriz, inclusive, que eu já tinha organizado em molde há algum tempo, que as revoluções industriais são extraordinárias, trouxeram um avanço na nossa concepção de civilização nunca antes nem sonhado na história da humanidade, mas isso não veio de graça, né? Isso tem um preço. E os efeitos colaterais estão sendo sentidos na pele, na mente, no corpo, na vida, nas nossas relações, né? Inevitavelmente. Vamos organizar teses possíveis para isso? Eu acho que eu posso seguir um arco de aproximação do mercado de trabalho, né? Ou seja, o primeiro momento da vida é a nossa preparação para fazer parte desse mercado de trabalho. Eu acho que a primeira tese pode estar em torno disso. O que está acontecendo de errado para que nós tenhamos tanta dificuldade de ter acesso ao mercado de trabalho? E quando nós chegamos a ter acesso a ele, parece que nós nunca estamos capacitados o bastante para lidar com o que ele exige de fato. Porque, olha, se hoje você está no ensino básico, você sabe muito bem que as bases que você adquiriu nesse ensino básico não são suficientes nem para o vestibular, nem para o mercado de trabalho. Se você já fez faculdade, você sabe muito bem que as bases que você viu dentro da universidade também não são suficientes para o mercado de trabalho. E se você está estudando agora para fazer uma redação, é porque possivelmente você não está no lugar onde já queria estar. Então faltou alguma coisa no seu processo de formação para que você precisasse agora estudar diuturnamente para dar conta de entrar numa universidade ou de entrar no mercado de trabalho. Tem uma falha, não tem? Eu acho que tem uma falha na preparação escolar universitária para que as pessoas estejam aptas a dominar o mercado de trabalho e não a serem exploradas por ele, para fazer parte de forma digna e não necessariamente sofrer o impacto da precarização. Você concorda? Eu estou dizendo isso de experiência própria e até mesmo do que eu ouço da maioria das pessoas e do que eu vejo todos os dias. A minha formação acadêmica não foi suficiente para eu fazer isso que eu estou fazendo com você aqui agora. Eu precisei aprender ao longo do tempo como dominar o processo de didática, como organizar a informação para colocar dentro de um texto e como administrar um processo de ensino-aprendizagem. Não estava na faculdade. Eu precisei acessar outros recursos para conseguir lidar com isso. Eu estou vendo ainda todos os dias gente já formada e preparada batalhando por um espaço no mercado de trabalho, mas, infelizmente, não muito capacitada para isso. Quando você questiona as habilidades que tem para lidar com isso ou aquilo, não aprendeu direito, sabe? Faltou. Tá faltando para todo mundo. Saber o que fazer, saber trabalhar, que é o mínimo, né? Então, é realidade constante. Vamos dizer, então, como uma primeira tese infalível para discutir sobre trabalho, a falha grave na desvinculação acadêmica, sabe? Quando você sai da universidade ou da escola para lidar com o mercado de trabalho, de não ter havido uma preparação nem sobre como o mercado de trabalho opera, a que velocidade essas engrenagens se movimentam, que tipo de habilidade você precisaria desenvolver,
nem muita orientação sobre o fazer laboral mesmo, a prática, sabe? Pôr em prática. Então, como resultado dessa falha de não educar direito para a realidade do que é o mercado de trabalho, nós sofremos de dois efeitos. Ou essa criatura de Deus vai ficar incubada dentro da universidade por períodos remotos, porque ela percebe que não sabe trabalhar. Então eu vou fazer uma pós, então eu vou fazer um mestrado, então eu vou fazer um doutorado. Opa, vou fazer mais um estágio. Epa, vou participar desse projeto. Para quê? Vai capacitar mesmo para o mercado de trabalho? Dá uma olhada nas taxas de desemprego de pessoas com alto processo de graduação. Não capacita. Até porque mestrado e doutorado não é capacitação para o mercado de trabalho, é capacitação em pesquisa, que nem sempre garante a vinculação com o mercado. Ah, mas o mestrado e o doutorado dão bolsa. Francamente, é um processo de depender do governo federal semelhante a um Bolsa Família. Estão te pagando para estudar. Bolsa Escola é isso, não é? Num nível um pouco mais elevado, mas é uma incubação na dependência dos governos que não necessariamente garante que essas pessoas saiam da condição de população em idade ativa e se tornem efetivamente população economicamente ativa. Isso aqui está quebrando, está cada vez mais difícil de ocorrer. Então esse processo de incubação acadêmica é só uma forma de adiar, sabe, a presença real no mercado de trabalho, na ilusão de que formação acadêmica seja diretamente proporcional a sucesso no mercado de trabalho. E olha, preciso te contar que, infelizmente, não garante, não capacita. O fato de ter aqui o diplominha embaixo do braço, de pós-graduações, de mestrados, de doutorados, de intercâmbios e estágios e tal, não faz com que essas pessoas se tornem mais interessantes para serem contratadas, com salários maiores, com carreiras mais estáveis, com algum tipo de sucesso maior no mercado, dominando o processo. Não, infelizmente não garante. É uma ilusão criada pela própria universidade, que acaba convencendo os seus estudantes de que estudar mais pode ser garantia. E não é. Nem fazer a faculdade já não é garantia mais. Ou vai gerar incubação, como eu dizia, ou vai gerar o puro e simples desemprego, que é cenário frequente por aqui, ou desemprego ou o emprego informal. O bico, né? Você se garante por um tempo, fazendo uma ou outra atividade aqui e ali, mas sem necessariamente estar formalizado ou estabelecendo uma carreira sólida, trabalhando em outras áreas que nem sejam do seu processo de qualificação, enfim. Então, sabe, tem uma falha grave aqui, sobre a qual as pessoas raramente discutem, estão fazendo de conta que fazer faculdade garante alguma coisa e está resolvendo o problema da precarização do mercado de trabalho ou do desemprego, mas não está. As pessoas estão trabalhando em subempregos, mesmo altamente graduadas. 3 diplomas embaixo do braço e está passando pacote de arroz no caixa do mercado. E não quero dizer que o trabalho do pacote de arroz no caixa de mercado seja ruim. Eu quero dizer que ele paga mal. Eu quero dizer que ele não está vinculado à carreira acadêmica que foi esperada, para a qual o indivíduo se preparou. Eu quero dizer que a carreira do caixa de mercado não significa progresso ou estabilidade econômica. Esse é o ponto. Não garante que essa pessoa, por exemplo, vá conseguir fazer com que o salário do caixa de mercado garanta patrimônio, que garanta uma casa, que garanta estabilidade para os filhos ou coisa assim. Vai ser uma vida mais difícil, mais dura. E hoje atravessando todas as áreas, das docências, das engenharias, da área da saúde, tudo extremamente precarizado, justamente porque há uma distância muito grande entre o que a universidade ensina e aquilo que mercado de fato executa, desenvolve e exige. Aqui eu acho que eu não tenho uma referência melhor em termos de repertório para citar para você do que a velha praxis que Paulo Freire tanto discutiu, que é a noção
tão elogiada no mundo da educação e que, infelizmente, não é praticada na dinâmica de escola ou de universidade. A praxis do Paulo Freire significa ensinar o que é necessário que o outro aprenda, né? Ensinar o que é necessidade. E necessidade, segundo Paulo Freire, se eu conseguir escrever a palavra necessidade, segundo Paulo Freire, é aquilo que vai te garantir autonomia. Autonomia é o que a gente mais quer a partir da educação. Autonomia é o quê? Conseguir pagar suas contas sem precisar do Estado para isso, de uma bolsa do Estado para pagar por você. Autonomia é conseguir tomar suas decisões políticas de forma crítica e não manipulada. Autonomia significa conseguir administrar a própria vida sem descontrole emocional, social ou financeiro, né? E a gente está tendo dificuldade de desenvolver isso. Então, aqui, se existe uma falha nessa desvinculação acadêmica de soltar as pessoas para o mercado de trabalho, significa que o mercado vai sendo cada vez mais exploratório, aproveitando da pouca capacidade dessas pessoas em exercer bom trabalho de qualidade. Acho que esse é um dos principais pontos, né? Bom, para além disso, talvez você pergunte, mas tá, por que esse mercado exige tanto? Por que está tão difícil aprender alguma coisa para atender essas necessidades de mercado? É uma pergunta boa essa, porque se você for pensar o que foi realidade na geração dos seus pais ou dos seus avós, não havia essa demanda tão alta por conhecimentos renovados continuamente assim. E olha que isso é um tipo de saudosismo que eu tenho bastante, porque eu estou no meio, né, dessa discussão toda que eu estou levantando. Se você pensar, por exemplo, o que foi a realidade dos nossos pais e dos nossos avós, era uma vida um pouco mais linear, horizontal, né? Nessa vida mais horizontal, ali no final da adolescência, na juventude, aprendia-se um ofício. Fazer alguma coisa. Um trabalho que estivesse associado aos próprios antepassados, ou ao trabalho que a família já exercia, ou um tipo de trabalho da cidade, dos vizinhos, enfim, aprendia-se um ofício. Esse ofício poderia estar associado à educação formal ou não. Então, entre os ofícios havia o da marcenaria, o da agricultura, o da contabilidade, o da mecânica, o da pedagogia, o magistério, enfim, um ofício. E esse ofício aprendido uma vez na vida era suficiente para garantir a presença desse nosso antepassado no mercado de trabalho até quando ele precisasse, até se aposentar. Ou seja, uma formação de vida horizontal, em que o aperfeiçoamento de mão de obra ou a sofisticação de mercado não existiam. Era aprender esse ofício e seguir com ele enquanto fosse preciso. Bonito isso, né? Nossa, eu olho para isso com uma vontade de ter vivido nessa época, você não faz ideia, porque hoje nós não vivemos uma vida horizontal. Nós vivemos uma vida verticalizada. E essa verticalização, meu senhor, minha senhora, é para que nós subamos esse arranha-céu e consigamos alcançar o pico. E se nós não conseguirmos alcançar o ponto mais alto desse arranha-céu, sabe o que fazem com a gente? Jogam a gente lá de cima. E você cai em disparada como se não houvesse amanhã. Ou seja, nós precisamos escalar um processo de evolução de mercado em que cada vez, a cada dia, existe a necessidade de uma renovação. Ou seja, hoje eu dou aula de uma forma, trabalho determinada matriz de conteúdo. Amanhã pode ser que essa demanda já não funcione mais. Hoje mesmo, dentro, sei lá, do mês em que eu estou agora, do mês de julho, eu estou precisando brigar com alunos produzindo redações por ChatGPT, a forma de eliminar os moldes que estão sendo perseguidos nas
na caça às bruxas das redações, tanto do Enem, dos vestibulares, quanto dos concursos públicos. Eu estou tendo que lidar com o fluxo do virtual interferindo na produção do texto, na falha da formação acadêmica e na necessidade de uma produção de conteúdo cada vez mais ágil, cada vez mais atraente, que seja mais facilmente reproduzível dentro das redações. E é uma formação que eu preciso atualizar assim constantemente, não existe folga. Para qualquer área é assim. Então, você mal conseguiu aprender uma base, ela precisa ser renovada, porque existe um degrau novo. Você acabou de aprender, esse degrau novo já está aqui na janelinha de cima, tem uma exigência maior, está aqui em cima. Se a sua vida, então, tiver alguma influência de tecnologia, isso aqui acontece a uma velocidade estonteante, porque a renovação desses padrões acontece de forma frenética. Então, é um atualizar-se constante. Se o indivíduo não tiver acesso ao conhecimento necessário para essa atualização, a recursos necessários, ele não estiver no lugar certo para aprender sobre essas atualizações, ele é deixado para trás, sem pensar em duas vezes. Então, essa verticalização do mercado envolve um processo de refinamento cada vez maior das exigências, né? As exigências vão ficando cada vez mais refinadas e uma mutabilidade cada vez maior, principalmente associada às tecnologias. Então, a mutabilidade cada vez maior do mercado. É aquilo que eu comentava um pouco agora mesmo, para contextualização do seu texto, que o circuito de renovação, a partir das últimas revoluções industriais, está assim, a 200 mil por hora, está cada vez mais rápido. Então, a necessidade de conseguir atualizar e trazer matrizes novas, principalmente vinculadas à tecnologia, é absurda. E aí, não tem a universidade que ensina isso. Não tem a escola que te dá o que fazer, que te conta o que fazer, sabe? A renovação é forte demais. E aí, cada vez mais pessoas vão ficando à margem desse processo. Cada vez mais pessoas vão ficando fora desse circuito de atualização, né? Fora dessa demanda. Você pode até sustentar com um velho conceito sobre o qual nós já falamos tanto em aula e que provavelmente você já conhece, da modernidade líquida do Zygmunt Bauman. Zygmunt Bauman fala que essa época em que nós estamos vivendo, mormente a partir do século XXI, é marcada justamente por liquidez, por transformações. Nada é sólido. Aquela solidez da vida horizontal vivida pelas gerações que nos precederam acabou dando lugar a essa massa mutável num processo de transformação constante que te exige estar preparado, estar atento, estar em estado de alerta e em constante renovação continuamente. Daqui você já percebe os impactos, né? A instabilidade financeira, os níveis de ansiedade no talo, porque você não pode relaxar um minuto, você não pode nem piscar, porque no momento em que você pisca, porque você se sentiu mais ou menos confortável na dimensão de mercado em que você está, tudo mudou. Passaram na sua frente, você ficou para trás, você foi substituído, né? Sem contar esse nível de alerta em que nós não dormimos, nós não descansamos direito, nós estamos 24 horas conectados porque a gente está sempre esperando uma ordem nova, né? Aqui nós vemos os workaholics se desenvolvendo, os viciados em trabalho, e não é um vício autoestimulado, é um vício estimulado pela própria realidade do mercado. Você precisa estar trabalhando sempre, você precisa estar atualizado sempre. No momento em que você fechou o olho, você se perdeu. E claro, o velho burnout, que já foi motivo de aula, dos esgotamentos constantes, justamente porque é o mercado que está exigindo demais. A única possibilidade de você sobreviver nesse mercado sem ser alvo dessas exigências é tendo uma herança gorda, né? De antepassados aristocráticos que pudessem garantir a sua vida sem ter medo de ficar desempregado. Porque a gente vive assombrado. Nós temos um fantasma da demissão constante
O fantasma da falência constante, até porque falência é mais realidade do que sucesso, dentro de um sistema verticalizado de mercado que nos exige cada vez mais. É tudo líquido e a qualquer momento nós podemos nos afogar. Nessa escalada, a qualquer momento, nós podemos cair e espatifar. E olha, todo mundo, a não ser os herdeiros, todo mundo tem medo de altura, né? Todos nós temos medo de cair. Nada é seguro o suficiente. Pavoroso, não é? Estou te falando da minha vida, inclusive, essas ansiedades que eu estou relatando são as minhas constantemente. O cenário do workaholic sou eu mesmo. Então, haja terapia para equilibrar essas noções e olha que tem semanas em que não tem terapia que baste, não tem esclarecimento que dê conta, né? Não dá. Assim, porque isso aqui é massacrante, né? Então, de fato, nós substituímos bem-estar social por medo, muito medo, né? E tá, quem deveria nos garantir um pouquinho mais de equilíbrio, dar um pouquinho mais de segurança para essa vida, garantir esse tal bem-estar social, é uma garantia de governo. E nós estamos vendo cada vez mais uma desvinculação, eu não sei se eu usei essa palavra aqui em algum momento, mas uma desvinculação entre trabalho e cidadania, sabe? Parece que o fato de as pessoas serem trabalhadoras faz com que a questão da cidadania seja esquecida pelo governo federal, pelo poder público, sabe? Você trabalha? Se vira com a empresa onde você trabalha. Nós não temos com que nos responsabilizar. Então, tudo que diz respeito a trabalho parece ter sido deixado de fora da construção da cidadania. Eu estou dizendo que é uma obrigação do Estado porque, francamente, nós estamos num regime democrático. E a nossa democracia, desde os anos 80, foi fundada sobre o valor de welfare state, do Estado de bem-estar social. Garantia, inclusive, da Constituição Federal de 88, que prevê trabalho, saúde, bem-estar, proteção, previdência social e tudo mais do universo do trabalho como direito social básico, artigo 6º da Constituição, que faz parte das cláusulas pétreas, ou seja, cláusulas que não podem ser derrubadas nem que a vaca tussa, nem que chova canivete. São as pedras de fundação da democracia. É garantia! É garantia! E o que o Estado está fazendo com essa garantia? Dando uma bicuda nela e tacando para o mais longe possível. Está saindo de cena. Está deixando que as pessoas se ferrem com a própria saúde, com a saúde mental, com a possibilidade de trabalhar menos, com família, com vida, com cultura, com gestão de lazer, com tudo. Não há proteção. Veja, a CLT está indo por água abaixo. O processo de pejotização está nas alturas. Explicando para os leigos, pejotização é quando a empresa não te contrata como funcionário. Ela faz um contrato com você como se você, trabalhador, obreiro, né, força de trabalho, fosse uma empresa. Te obriga a abrir um PJ, um cadastro de CNPJ, né, de pessoa jurídica, para te contratar como empresa. Sabe para quê? Para não ter que se responsabilizar por você, para não ter que garantir férias, 13º, previdência social ou qualquer outro direito básico para você existir como trabalhador. Isso aqui está nas alturas. Está nas alturas. A gente vê a forma como o governo está dane-se para isso. Saúde do trabalhador cada vez mais esquecida, junto com qualquer fator que envolva saúde mental. A informalidade reina, trabalho análogo à escravidão, nós somos especialistas. O governo está, danem-se com isso, se virem, nós não queremos saber. Como se nós não tivéssemos mais vivendo numa democracia regida pelo estado de bem-estar social. Como se a Constituição fosse um punhado de papel inútil, vazio, numa língua que não seja portuguesa.
ignorada completamente. Nisso, quando o Estado se exime dessas responsabilidades, ele se torna um estado de exceção, ou seja, ele já opera no limite da legalidade, deixando que as pessoas fiquem à própria sorte. O simples fato de as pessoas poderem ter inúmeros contratos de trabalho, poderem vender 100% das férias ou negociar até a hora de almoço, já é um sinal claro de que o Estado não está nem aí. Ou seja, não há garantia de cidadania no que diz respeito a trabalho. Quebraram essa relação por completo. Por completo. Então esse Estado que deveria ser democrático, que deveria garantir direitos, está preocupado mesmo com, sei lá, proteger as empresas, garantir mais lucro, oferecer benefícios. Nisso, inclusive, eu consigo estabelecer uma ótima tese, que para mim é uma das maiores explicações do que aconteceu com a vida da gente e com a estrutura dessa sociedade. É o processo de financeirização da economia. Pra você ter uma noção, até o conceito de economia foi distorcido nos últimos anos. Quando se fala em economia brasileira, acho que a primeira coisa que você pensa é dinheiro, não é? É porque você nasceu já dentro de um sistema corrompido. Eco da economia é o mesmo eco de ecologia. É o estudo e o equilíbrio das relações sociais dentro da construção de uma sociedade. A economia deveria estar prezando não só pelas finanças, mas por tudo que diga respeito ao capital social, ou seja, saúde, cultura, bem-estar social, acesso à educação, índices de felicidade, saúde da democracia, equilíbrio das relações jurídicas, garantia de segurança, oferta de maternidade segura, acesso a trabalho de qualidade, vida digna. Isso é economia. Sabe o que aconteceu com tudo isso? Esquecido. O capital social tem sido ignorado. Tudo que mede o nosso índice de desenvolvimento humano foi para as cucuias e a única preocupação é lucrar. Lucro, lucro, lucro. Como se lucro fosse a base de uma sociedade bem construída. Eu acho que nós estamos tão imersos nessa noção que a maioria talvez me pergunte, mas não é? A maioria pensa, dane-se meio ambiente, para que preocupar com bem-estar social? IDH é só um número, o importante é ganhar dinheiro. É o que a maioria enxerga. E aí nós nos perdemos no meio disso. Milhares de pessoas têm sido prejudicadas no meio disso. Você provavelmente vê a forma como nós temos adoecido mais, o colapso ambiental e sanitário dentro do qual nós estamos, como está difícil manter uma vida digna, pagando moradia, transporte e alimentos. Os alimentos estão, pela hora da morte, cada vez mais caros. As pessoas perderam felicidade, perderam a sensação de contentamento, porque o trabalho é só uma obrigação para ganhar dinheiro, não é mais a realização de um sonho ou o equilíbrio das relações sociais. As famílias estão todas disfuncionais e desequilibradas. Nós estamos viciados em jogos, viciados em bets, em redes sociais. Perdemos a noção do que é o certo e errado, tudo em nome de finança, porque o sonho de ser milionário é maior do que o sonho de ser feliz. Percebe o tanto que nós distorcemos a vida para colocar o capital no centro? E nisso, governo explora, mercado explora e ninguém está nem aí, porque o foco é o quê? Lucro. Sobrevivem os mais fortes, os herdeiros, os mais capacitados, quem tem base, quem tem rede de apoio. O resto, dane-se, não estou nem aí. Vivam os que sobrevivam, só, né? Isso aqui, claro, é uma distorção gravíssima do modelo neoliberal que propunha equilíbrio das relações econômicas. E nós fomos distorcendo aquele mesmo neoliberalismo de Adam Smith até chegar nessa coisa meio doida que matou o equilíbrio com o capital social e nos colocou à mercê do capital. Bizarro, não é? Bizarro.
Então, trabalhar se tornou uma obrigação, meio suicida quase, né? Porque é trabalhar enquanto houver forças. É trabalhar pelo alto desempenho para sobreviver no mercado vertical. É fazer de tudo para dar certo do ponto de vista econômico. Em nenhum momento vão nos questionar se você deu certo do ponto de vista pessoal. Você está bem? Você está feliz? Você está satisfeito com o que você faz? Você sente que o seu trabalho transforma a vida de alguém? Você se sente valorizado pelo que você faz? Isso que você faz te traz a sensação de coisa bem feita, de satisfação? As pessoas são gratas pelo que você faz também? Existem trocas saudáveis no trabalho que você faz? Você está edificando alguma coisa? Não. Sempre vão questionar. Quanto você ganha? Vai fazer uma faculdade, a escolha da carreira está guiada pelo quê? Quanto vai ganhar? Não importa se o trabalho está associado, se a carreira que você escolheu está associada a uma aptidão pessoal, a um talento, né? Não. Danem-se os talentos. Talento não paga conta. Talento não paga uma viagem para a Europa, né? É assim que as pessoas dizem. O importante é que você lucre, que você faça o seu patrão lucrar, principalmente porque se você é trabalhador, dificilmente você vai lucrar, né? Pesado isso, não é? Então, essa financiarização da economia expõe cada vez mais pessoas a uma realidade de trabalho cada vez mais precária, em que qualidade de vida é totalmente ignorada, em nome de ganhar cada vez mais. Aí você entende por que acabar com a escala 6x1 não resolve o problema? Tá, acabamos com a escala 6x1, vai ficar 5x2, né? Ou 4x3, como tem sugerido muita gente por aí. As pessoas vão trabalhar mais, vão fazer mais contratos de trabalho, vão emendar de domingo a domingo, vão transformar uma semana em duas. Então, num trabalho eu faço de segunda a quinta, no outro trabalho eu faço de sexta a domingo, né? E para ganhar mais, porque o que importa é o dinheiro. E as empresas, claro, vão pagar cada vez menos. Porque não importa se o trabalhador está bem, se o salário compra uma cesta básica. Não importa. Estou pagando pouco e eu pago menos ainda se reclamar, porque tem uma fila lá fora de gente querendo trabalhar, né? Se eu te demitir hoje, eu contrato 2 pagando metade. É mais ou menos assim que se comportam, porque a única coisa que importa é lucrar. O capital humano se perdeu. Né? Então, creio que nós tenhamos poucas respostas dentro disso aqui, viu? Para uma mudança real aqui. Pouco provável, sem contar, claro, que tudo isso está costurado, pelo que eu falava no Eixo Finanças recentemente, por uma crise conjuntural, né? Está cada vez mais difícil ganhar dinheiro suficiente para pagar tudo. Afinal, nós vivemos uma crise imobiliária, nós vivemos um colapso econômico, nós estamos experimentando a ressaca da pandemia de Covid-19, nós temos uma crise de confiança política desde 2005 até agora irrecuperável, uma polarização absurda e uma garantia de direitos sociais cada vez mais escassa de um governo que não se atenta para que o trabalhador seja cidadão, seja humano, sejam pais, mães, pessoas, né? Que precisam de algum tipo de proteção. Então, quais são as saídas aqui? Entendimento. Primeiro grande passo, entender. Levar essa informação ao trabalhador faz parte de um processo de, talvez, renovação da sua dinâmica. Talvez como começou a acontecer com o movimento do quiet quitting, da desistência silenciosa. Não é desistir de trabalhar, mas é desistir de encurtar a vida, né? Vale a pena pensar nisso? Me conta quais outras teses você traria para esse debate. Quero saber.